5 petroleiros iranianos deslocam-se para a Venezuela com gasolina. Julgo que devem chegar dentro de 2 semanas à costa venezuelana, porque já passaram o Mediterrâneo todo, a costa algarvia, entraram agora no Atlântico ontem ou antes de ontem. Portanto, eles pretendem levar gasolina porque a Venezuela, por incrível que pareça, sendo um dos maiores produtores de petróleo do mundo, não tem a capacidade atualmente para produzir gasolina, para fazer esta transformação, porque a estrutura falha-lhes as matérias e as ferramentas. Portanto, precisa, numa situação de crise sanitária e de crise do petróleo, uma situação absolutamente inédita, está a precisar de gasolina, e estes 5 petroleiros não vão resolver o assunto, vão aliviar simplesmente o uso diário, cotidiano da gasolina. Os americanos dizem que isto viola as sanções, e não é certo, está fora do âmbito das sanções, e julgo que ameaçaram de interceptar estes navios. Se assim o fizerem, é um acto de pirataria contra a lei internacional, debaixo de qualquer perspectiva. Portanto, o Irão fez saber que retaliará uma ação da Marinha Americana contra estes petroleiros. Agora, aqui há vários temas. Não há que descurar, ou seja, há que ser levado a sério as ameaças de que o Irão retaliará. Assim foi feito há pouco tempo atrás, cerca de meio ano, já não me recordo, há uns meses atrás, o Irão enviou um petroleiro, um grande petroleiro, que, porque tinha grande calado, nem sequer podia passar ali era um super petroleiro, salvo erro, não podia passar no canal do Suez, então deu a volta e passou pelo Estreito de Gibraltar, e os britânicos apreenderam. Ia para a Síria, numa operação semelhante a esta, porque o governo sírio precisava, mas era crudo, era petróleo, e foi apreendido. Logo mais tarde, os iranianos fizeram saber aos ingleses, apreenderam 2 barcos ingleses que passavam no Estreito de Hormuz. Aqui mandamos nós. E os britânicos não tiveram outro remédio que negociar a libertação e troca destas 2 situações para libertar os seus barcos. Portanto, ali no Estreito de Hormuz não há que descurar absolutamente nada do poderio dos iranianos. Aquilo é a esfera deles. E se os americanos fizerem alguma coisa contra estes petroleiros, o mais natural é de que o Irão realmente cumpra com a sua promessa e retalie. Portanto, essa é uma das situações. Houve outra situação também que demonstrou a força do Irão. Foi quando, aí há uns meses atrás, em janeiro, os americanos mataram o general Soleimani no Iraque. No dia seguinte, 2 dias depois, os iraquianos bombardearam uma base de militares americanos estacionados no Iraque, matando dezenas de soldados. Os americanos desmentiram, porque já se sabe que soldado americano não morre, mas é claro que ali foi de certeza uma carnificina que demonstrou o poderio dos iranianos. Por outro lado, também há cerca de uns 3, 4 meses, não me recordo bem, já este ano, na Arábia Saudita, os rebeldes Houthis, com tecnologia iraniana e com comando iraniano, de certeza, comando militar, ou seja, uma operação cirúrgica de drones, destruíram refinarias da Aramco Saudita, provocando em meia hora
prejuízo no valor de 500 milhões de dólares. Assim, pau. Em meia hora de tempo com drones. Nenhum morto. Prejuízo económico catastrófico para a petrolífera nacional saudita. Então, há que ver as consequências do que seria uma apreensão destes barcos que se dirigem numa missão comercial entre dois Estados soberanos para uma situação de exceção que o país que a Venezuela está passando. Essa é uma dos temas, e eu julgo que é o que está a passar na Venezuela. Claro que tem um enquadramento muito mais amplo, que é um enquadramento geoeconómico e que tem a ver com a finança e com aquela história toda que eu vos falei em outros capítulos, de que a Venezuela é um país muito rico para estar fora do sistema dos grandes dentro da finança. Portanto, a Grã-Bretanha tem 1.000 milhões de euros venezuelanos presos, o Banco da Inglaterra. E tem no Guaidó o seu candidato para ser Presidente da República. Ou seja, temos aqui o nosso fantoche. Quando conseguirmos virar o regime na Venezuela e pusermos o nosso fantoche, libertamos os vossos 1.000 milhões de dólares, que para nós não são assim tão importantes, mas para você vai fazer muita falta. E a partir daí o nosso Guaidó abre, há quem chame-lhe o Guaidog, abre-nos os contratos para tudo, para o petróleo, para a construção, para as seguradoras, para as imobiliárias, para a indústria da alimentação, da água, da aeronáutica, de tudo. Ou seja, passam a ser um Estado vassalo aqui do nosso sistema. E por trás as coisas, o lado negro, isto é tudo muito bonito, comércio porreiro, mas depois há o lado negro, que é o que já falámos do que é a Colômbia, e é o lado negro das Caraíbas e a criminalidade que isso traz, e toda a exclusão e as favelas, e estas sociedades não funcionam com toda a gente rica, não. Então, a gente precisa de haver aqui gente explorada e precisamos de gente pobre, e é assim que a coisa funciona. E é isto que a Venezuela, desde o Hugo Chávez, disse que não queria fazer parte, que era uma versão justa, social e nacional. E portanto tem-se batido neste sentido contra estas ingerências. Claro, há dois atores aqui. Bom, vamos falar da Rússia e da China, porque têm interesses na Venezuela e porque têm muito dinheiro investido na Venezuela, e eu acho que o mais importante para a China e para a Rússia é que este dinheiro seja rentabilizado e volte, porque é um negócio. E portanto que o Maduro não é uma condição sine qua non, mas o candidato destas duas potências, porque é realmente o presidente com a base legítima que foi votado, portanto é o presidente legítimo. Então também por essa parte o Maduro tem o apoio da Rússia e da China. Não é imprescindível, pode ser descartado, mas só pode ser descartado se no novo sistema, no novo presidente, deixasse as portas abertas à Rússia e à China. No quadro atual, isso é muito pouco provável. Portanto, eu julgo que a China e a Rússia não vão aceitar ingerências de mudança de regime na Venezuela nos próximos tempos. Agora, o papel da Grã-Bretanha. O papel da Grã-Bretanha ali é interessante. A Grã-Bretanha sempre foi uma das potências. E aqui há que apelar à história, há que ver toda aquela história. Aquilo ali era Portugal e era Espanha. Mais nada, ali não havia mais nada. E depois veio estas Guianas e estes paraísos fiscais todos, Turcas e Caicos e Barbados e Virgin Islands e Cayman e Bermuda e aquelas das Virgin, como é que se chama, a Granadina, e todas aquelas paraísos fiscais que são obviamente pirataria por alguma coisa. Aquilo quando era Espanha e era Portugal era tudo muito mais simples. E depois com as independências dos países do Brasil, aquilo era tudo mais simples do que é atualmente.
Mas ali meteram-se os franceses, e meteram-se os holandeses, e meteram-se os ingleses para fazer os seus postos comerciais, controlarem militarmente o assunto e poderem roubar o que se fazia ali, ou seja, pirataria. E então, vamos lá estacionar isto aqui bem, a coisa ficou mais complicada. E então existem 3 Guianas, que por certo ainda são territórios de países europeus e ninguém diz nada. Quando Portugal tinha Angola e Moçambique, isto era o fim do mundo para esta gente toda anticolonialista, e a França tem ali a Guiana, e a Martinica, e a Reunião, e ninguém diz nada, acha isso tudo muito natural. Bom, não importa. O que tem aqui a Guiana inglesa, e todos aqueles territórios que são da Commonwealth têm acordos militares com o Reino Unido. E ali há uma base inglesa na Bermuda, mas os ingleses já o ano passado, porque eles têm já estratégia, sabem disto, e a Royal Navy vai fazer mais 4 bases muito prontamente. 2 no Extremo Oriente, por causa da China, e 2 nas Caraíbas, em Montserrat e no Belize. Então, que eu julgo que tem a ver com o problema da Venezuela, a longo prazo. Porque a Grã-Bretanha é ali um problema, tem um problema territorial. Como é que se chama? Aquela Guiana britânica tem um problema territorial com a Venezuela. Aliás, ali aquelas Guianas todas, aquilo é uma confusão. Ninguém sabe bem onde é que acaba, onde é que começa uma e outra, porque aquilo há disputas territoriais, sempre houve. Ali o último estado brasileiro lá em cima, o Amapá, faz fronteira com a Guiana Francesa. O Amapá já foi uma Guiana, era uma 4ª Guiana, porque os franceses queriam, né? Tiveram que retirar, e depois militares franceses voltaram a fazer guerra, e a França lavou as mãos, não queria problemas com o Brasil, e queriam fazer ali uma 4ª Guiana, que era novo, era um país novo, mas eram franceses que estavam na origem disso. E esses territórios sempre foram disputados. Então há uma disputa entre a Guiana Britânica e a Venezuela. E há este informe, este relatório da inteligência russa, que há pouco tempo foi dado a conhecer por esta Maria Zakharova, em que disse que a Grã-Bretanha estava a formar mercenários na Guiana inglesa, na Guiana britânica, mercenários para fazer uma invasão terrestre, já não marítima, como foi a dada 2 semanas da Colômbia para a Venezuela, mas terrestre desde a Guiana Britânica, territorialmente ali na zona de selva, com a Venezuela, fazer um golpe militar e pôr o Guaidó no poder para tudo aquilo que a gente vê. E claro que isto é muito difícil, porque a Venezuela para já tem um exército que é uma coisa, toda a tradição de venezuelana, é aquela zona ali, tudo caudilhismo, aqueles países todos nascem de uma classe militar forte, aliás é a única classe ali onde se encontra gente rica, gente pobre, é uma elite, é um lobby, os militares naquela zona. E o Maduro entendeu, bom, o Hugo Chávez nem falar porque ele era militar, mas o Maduro continuou essa coisa de ter o exército debaixo do seu controle, coisa que o Evo Morales não fez na Bolívia e, num instante, fizeram um golpe militar e tiraram-no. Um golpe militar na Venezuela não tem o efeito, porque primeiro tem esta parte militar bastante forte, depois tem as milícias, são 2,5 milhões de milicianos, prontamente de patriotas e socialistas ali que são Vietcong. Eu tenho curiosidade de ver o que seria ali uma intervenção armada. Tenho quase certeza que os venezuelanos são difíceis, são muito difíceis. É uma tradição não só militar como de indígena também, de defesa da terra muito grande. Mas há este relatório que diz que os britânicos estão a formar mercenários na Guiana e que, pronto, tem o Guaidó como o seu candidato para esta viragem. Eu acho que os americanos, depois daquele fracasso da
da invasão através da Colômbia descartaram-no, mas os ingleses ainda não. Os portugueses, há que falar de Portugal aqui, mas é ridículo, mas enquadra-se na mesma coisa de que todos os países europeus. Não me esqueci de falar ainda deste apoio português ao Guaidó, que roça o ridículo. E aqui temos, portanto, eu julgo que a longo prazo, ou a médio prazo, os britânicos vão ter um papel no patrocínio de um golpe de Estado contra a Venezuela, ou então arranjaram a casus belli, uma desculpa daquelas malfarrapilhas para inventar uma guerra com a Venezuela e claro, pôr os seus à frente dos comandos do país e abrir tudo aquela reserva de riqueza nas mãos destes capitalistas que, ao fim e ao cabo, nós sabemos, estão na City de Londres e estão na Wall Street. Por isso, tanto interesse na Venezuela. Agora há outra parte, que é a Rússia e a China, este mundo alternativo, sistema alternativo mundial que está surgindo dessa zona do país, do planeta, com duas potências militares, económicas, territoriais, que se chocam com os interesses das outras duas. É interessante, vamos ver o que é que se vai passar com estes 5 petroleiros iranianos, que também é um outro país desta facção euroasiática, de caráter filosoficamente ou politicamente, ideologicamente falando, é de nacionalismo, de estatismo, em contraposição a este mundo liberal liderado pelos Estados Unidos e a Grã-Bretanha. É um episódio a ter agora, nas próximas 2-3 semanas, a ter em conta.